Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje é o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 15. Na Bíblia Almeida Corrigida, o título é A Tradição dos Anciães. Não farei toda a leitura, mas os irmãos em casa leiam com bastante calma e atenção, meditando no que está escrito e que o Senhor nos encha do conhecimento da palavra. Meus irmãos, o início do capítulo começa assim. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciães, pois não lavam as mãos quando comem pão? Meus amados, os anciães de Jerusalém tinham determinado uma tradição que não poderia se alimentar sem antes fazer uma lavagem cerimonial nas mãos. Por quê? Eles acreditavam que quando alguém fosse se alimentar, se pegassem qualquer alimento sem fazer uma lavagem cerimonial, a impureza que estava nas mãos passaria para o alimento ingerido, aquela impureza passaria para todo o corpo, e aquele homem ou aquela mulher estaria impuro perante Deus. O Senhor Jesus vai explicar que isso não interfere em nada na impureza para com o homem com Deus. O Senhor Jesus explica que aquilo que come simplesmente vai para o estômago, faz o seu processo e é descartado. O que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai que contamina, porque o que sai, isto procede do coração. No verso 19 diz: Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. No verso 20, são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mas, irmãos, antes do Senhor Jesus fornecer esta resposta, esta explicação, ele faz uma pergunta: Mas por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por que o Senhor Jesus fala isso? Porque para eles, para aqueles escribas, para aqueles fariseus, era inadmissível quebrar uma doutrina implantada pelos anciãos, mas era totalmente aceitável quebrar o mandamento do Senhor. Quando o Senhor Deus entregou os mandamentos, os 10 mandamentos para Moisés, o quinto deles é que devemos honrar pai e mãe. Mas o honrar pai e mãe era uma honra financeira. Devemos lembrar que naquela época não tinha aposentadoria. Então, quando o pai e a mãe chegavam numa idade avançada, que já não era mais possível trabalhar, não era mais possível se sustentar, era preciso que alguém fizesse isso por eles. E nada mais justo do que os filhos honrarem os pais financeiramente. Mesmo porque, quando nós filhos nascemos, não temos condição de nos sustentar, não é mesmo? Então os pais se esforçam, gastam o seu dinheiro, divide conosco, o seu sustento, e por isso chegamos à fase de criança, à fase adulta, até poder nos sustentar. Então, quando chega a vez dos pais não ter como se sustentar, nada mais justo do que os filhos sustentar os pais. Este é o mandamento do Senhor, o quinto mandamento. Mas o que os anciãos ensinavam na época? O Senhor Jesus vai relatar aqui. Era ensinado que se o filho, ao invés de pegar aquele dinheiro destinado a sustentar o pai e a mãe e entregar aos cofres do templo, ele estava quite para com Deus de sustentar o pai e a mãe. Mas, irmãos, não foi isso que o Senhor pediu. Não era este o mandamento. Mesmo porque, se o filho pega o dinheiro que era para sustentar os pais e coloca nos cofres do templo e não sustenta os pais, quem sustentará eles? Mas, irmãos,
a grande questão chave para o nosso devocional é que a doutrina dos anciães era inadmissível à quebra. A tradição dos anciães era inadmissível quebrar. Eles não aceitavam de espécie alguma sentar para se alimentar sem lavar as mãos cerimonialmente. Porém, o mandamento que o próprio Senhor Deus entregou para Moisés, este sim, eles aceitavam quebrar. Irmãos, meditemos sobre este capítulo, meditemos sobre este assunto, porque não é uma situação exclusiva daquele período, mas temos hoje entre nós esta mesma atitude sendo refeita. Quantos que conhecemos, às vezes até nós, em alguns momentos, valorizamos muito a tradição de homens, a tradição dos anciães, e esquecemos o que a palavra diz. Irmãos, peguem vossas Bíblias e leiam comigo o verso 7, 8 e 9 do mesmo capítulo 15 do Evangelho escrito por Mateus. O Senhor Jesus fala assim para eles: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Irmãos, meditemos. Quantas das vezes abrimos as nossas bocas para falar que somos servos de Deus, para falar que somos cristãos, né? Com a nossa boca honramos a Deus, mas o nosso coração como está? Estamos valorizando mais a tradição do homem do que o mandamento do Senhor, do que a palavra do Senhor? Analisemos a nós mesmos, meditemos como estamos fazendo. Estamos valorizando a palavra de Deus acima de tudo? Ou estamos sendo igual aqueles escribas e fariseus hipócritas que quebravam o mandamento do Senhor, mas valorizavam e honravam a tradição dos homens? O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo e ela deve ser a nossa base de fé, a nossa base de doutrina. Ela deve guiar os nossos passos. Devemos manter sempre a palavra de Deus, as sagradas Escrituras, como a nossa guia de fé. O que ela diz, isso sim devemos fazer. Tomemos cuidados, irmãos, para não colocarmos as tradições dos homens acima da palavra de Deus. Só ela deve ser a nossa conduta de fé. Que Deus abençoe e prospere a noite de todos.